Sabe, nós temos visto nesses últimos dias muitas coisas, mas você está guardado, amém? Existe provisão, existe proteção. Quando nós estamos debaixo de uma liderança, de uma igreja local, de um pastoreio, existe provisão nessa submissão. Quando você se sujeita a estar nesse lugar, a ouvir essa palavra, sabe? Algumas pessoas, elas puderam ver hoje a Maria colocar lá, pedindo para que a gente orasse, concordasse a respeito de algo. Você está guardado, querido. Existe uma liderança que ora por você, que zela por você. Você faz parte de um ministério sério. O pastor Romeu fala várias vezes para a gente que eles mandam mensagem lá de Campina Grande, perguntando, pastor, o que eu posso orar pela igreja de vocês? Então, quem você nem imagina, queridos, está de joelho, apresentando a sua vida, a sua causa, as suas necessidades, amém? Pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria dar boas-vindas mais uma vez para você que já está com a gente há 7 anos, você que entrou a primeira vez nesse lugar, seja muito bem-vindo. Você está, de fato, no melhor lugar que você poderia estar, que é na presença, queridos, não na placa, mas na presença, na casa do seu Pai. E na casa do nosso Pai nós temos liberdade, amém? Aleluia. Bom, eu brinquei com o pastor que a gente entrou numa nova estação, e ele literalmente entrou nessa nova estação, porque ele me avisou ontem que eu ia ministrar hoje. E eu fui cobrir um atestado ontem, eu não estava no meu local de trabalho, e eu nem podia pegar no celular direito, porque, né, minha casa, minhas regras, eu não estava na minha casa, eu estava na casa dos outros. E cheguei e falei, Marco, como que vai ser isso? Mas amém. Daí eu ainda falei, pastor, o senhor quer dar o norte? Ele, você é guiada. Os ministros vão me entender bem. Amém, então. Já que eu sou guiada, eu queria começar falando para você de algo que o pastor José Roberto tocou aqui no dia do aniversário da igreja. Ele usou como exemplo a marcha de um carro. Você pode projetar para mim, por favor? Ele falou sobre a 5ª marcha, queridos, que nós, como igreja, nós estamos entrando no tempo dessa 5ª marcha. E eu fui pesquisar a respeito do que significa a 5ª marcha. E estava escrito assim, 5ª marcha, maior velocidade, menor esforço, menor consumo de combustível. E eu achei essa imagem na internet, eu achei bem interessante, que dá uma explicação, porque eu não sei se todos dirigem, né? Se todos têm conhecimento, porque para gente que sabe dirigir, falar de marcha está tudo certo. Aleluia! Para você que ainda não crê, aleluia, receba em nome de Jesus, porque hoje em dia não é luxo mais, é uma necessidade ser habilitado, amém? Mas quando a gente olha para as marchas do carro, ali fala sobre 0 a 20 km por hora, a primeira marcha, de 20 a 40 a segunda, e assim vai sucessivamente até na 5ª marcha, que significa 80 a mais. Conheço uns aí que vai 120, 130, e só quando avista um radar ou quando apita alguma coisa ali que dá uma diminuída. Mas eu, pensando a respeito da marcha, me veio um exemplo bem interessante, queridos. Para quem dirige, vai entender bem isso. Quando você está na 5ª marcha, e você precisa dar uma freada brusca, ou você precisa dar uma reduzida da velocidade em si, se você não reduzir a marcha para a 3ª, para a 4ª, o carro começa a pipocar. E, consecutivamente, ele vai morrer, que é um termo que a gente usa quando o carro cala. E é exatamente isso. A gente entrou nessa fase da 5ª marcha, queridos, e mesmo se você tenha chegado agora, entre mesmo nesse fluxo da 5ª marcha, só não desacelere, amém? Porque é interessante isso, nós estamos nessa fase mesmo de maior velocidade, de menor esforço, de menor consumo de combustível. Mas é interessante que quando falava sobre a 5ª marcha, ele também explicou assim, que a 5ª marcha permite que o carro atinja e mantenha altas velocidades. E eu fiquei pensando, são coisas distintas, queridos. Atingir e manter. Nós atingimos algo até aqui. E o manter algo daqui em diante. Porque atingir a 5ª marcha é uma coisa, agora manter ela vai exigir um esforço. Atingir algo nesses 7 anos de Verbo da Vida Moreira César foi uma coisa, mas daqui em diante vai ser necessário novas coisas.
Então, eu não sei se você está percebido das direções que a gente tem tido como igreja, daquilo que o pastor ministrou, a Maria Laura, o pastor Romeu, o pastor José Roberto, a respeito de estação, a respeito de mudança, a respeito dessa velocidade. E, como eu disse, mesmo que você tenha chegado agora, ou há 1 mês, há 3 meses atrás, essa palavra é para você, amém? A partir do momento que você entrou nesse lugar, o Pai já está falando, amém? Projeta para mim, por favor, Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu queria que você abrisse comigo. Sabe, queridos, a gente está no mês de outubro, às portas do final do ano. E quando a gente pensa em fim do ano, eu sei que algumas pessoas que estavam aqui desde, de outros tempos, desde o começo do ano, desde o ano passado, enfim, ouviu a palavra que foi ministrada sobre a nossa vida, que era um ano de galardões e recompensas. E eu quero te lembrar que essa palavra ela ainda está em vigor, ainda está em vigência, ela não mudou, amém? Mas a gente pode ser tendencioso a pensar, nossa, Malu, a gente já está em outubro, e as portas do fim do ano, e muita coisa que foi falado, muita coisa que foi comunicado, que foi declarado, não aconteceu ainda na minha vida. Sabe, queridos, esse é um trabalho mesmo que a gente tem que ter nesse tempo. O pastor, ele sempre falava isso, que é no final da pista que o avião coloca mais força. E é exatamente nesse trajeto que a gente está, no final do ano, no final da pista. E é aí que a gente vai, de fato, precisar pôr mais força, porque a nossa mente é a nossa maior zona de combate. A nossa mente é onde Satanás vem com mais força para mostrar, olha, não aconteceu, olha, ainda não apareceu, não surgiu, aquele sonho, aquilo que você declarou, aquilo que você projetou, ainda não é uma realidade. Não é ainda, queridos. Não é ainda, e não é ainda no físico, porque no espiritual já está tudo pronto. No reino do Espírito já está tudo feito, queridos. Já está tudo certo. E pensando a respeito disso, dessa mente mesmo, desse trabalho que a gente tem que pôr, eu fui lembrando dessas palavras. Eu vou ser breve, vou citando para vocês, para dar tempo. Em Romanos 12, 2, fala assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. E eu quero ficar com essa palavra, renovação da mente. Sabe, queridos, é um trabalho diário nosso. É um trabalho diário. Como diz o pastor, o banho de ontem não serve para hoje, eu vou além. O banho de cedo não serve para agora à noite. Com esse calor, agora a gente está nesse tempo ameno, amém? Mas há 3 dias atrás era 35 graus. Então, haja imunidade, aleluia. O banho de cedo não serve para a noite, queridos. Então, a renovação da mente é um trabalho nosso, é um empenho nosso, é algo que a gente tem que fazer. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 21... é uma passagem que fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, é um texto que fala assim, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu tenho passado por algumas coisas, e essa palavra tem feito muito sentido para mim. Todas as vezes que eu penso em algo, eu penso, não, eu vou ocupar minha mente de tudo que é bom. Então, queridos, a gente aprende nesse lugar, teologia básica, Deus bom, diabo mal. Então, a gente sabe discernir os pensamentos que vêm para a gente. A gente sabe diferenciar os dardos, as setas, as palavras. A gente sabe, queridos, a gente é bem crescidinho, inteligente para isso. Para saber isso é um pensamento bom ou não é um pensamento bom. Isso é algo que vai me acrescentar ou não, que vai edificar ou não. E daí é fácil para a gente fazer esse trabalho de renovar a nossa mente. Veio um pensamento que não condiz com aquilo que eu estou ouvindo, que não condiz com aquilo que eu creio. Para que deixar? Deixar ficar, deixar crescer, tomar forma, para que deixar sair da nossa boca? Exatamente sobre isso. E essas 3 passagens, elas advertem bem sobre o cuidado com a mente. Que é um cuidado que a gente precisa ter mesmo. Eu trabalho num postinho de saúde e eu vejo isso claramente, sabe, queridos? Como que as doenças psicossomáticas têm aumentado. Em crianças, em adultos, em idosos, enfim.
são pessoas que elas não conseguem, não têm esse preparo mesmo para lidar com as emoções, para lidar com as frustrações, para lidar com aquilo que chega e, meu Deus, eu não planejei isso para mim, não era o que eu estava esperando. Como a gente orou agora mesmo para a nossa irmã, de repente, claro, ninguém está esperando nenhum diagnóstico, nenhum prognóstico, nada disso. Mas e daí, quando essa palavra chega, quando algo chega, como está a nossa mente? Como está a nossa vida? Como está o nosso estoque de soluções? Porque eu quero te lembrar de algo, queridos. Uma vez que você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. E com o Espírito Santo morando dentro, nós temos uma solução de estoque muito maior do que os problemas que surgem, muito maior do que os problemas que aparecem. Sabe, a gente sabe que o dia mau ele vem e ele vai vir para todo mundo, mas a diferença é exatamente essa, onde ele vai nos encontrar, como ele vai nos encontrar, com o que dentro ele vai nos encontrar. Sabe, o pastor, ele sempre já brincou comigo, falei, então, pastor, quando vem alguma coisa, tá, pode chorar, Malu, tá tudo bem, sabe, pode, tá tudo certo. O Marco fala, mas chora, porque a Bíblia nos orienta, querido, o choro dura uma noite. Não é dormir chorando, acordar chorando, uma semana chorando, não. Se está desse jeito, alguma coisa não está alinhado. Se está desse jeito, a gente está alimentando mais a alma do que o espírito, amém? Pode durar, queridos, por que não? Você está aqui sujeito às coisas do mundo, às dores, enfim, às situações. Mas saiba que você tem uma liderança, que você tem um pastoreio, que você pode chegar e, olha, creia comigo, confesse comigo, declare comigo. E está tudo bem, a gente pega junto com você. Amém? O que não pode, de maneira nenhuma, é deixar que o medo, é deixar que a dúvida, ela crie mesmo, de fato, uma proporção gigantesca. Porque o medo e a dúvida, queridos, são os ladrões da possibilidade da vida da gente. Existe um ladrão das possibilidades na vida cristã, que é o medo e a dúvida. E em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, projeta para mim, por favor. Eu queria que você abrisse também, querido, confira tudo que é dito nesse lugar. Algumas traduções falam assim que ele não nos deu o espírito de medo. Ele não nos deu, querido, espírito de medo. Pelo contrário, ele nos deu o espírito de ousadia, para que quando surgir alguma situação, surgir algo que teoricamente fuja do nosso controle, você saiba que você tem domínio, porque a Bíblia fala que o nome de Jesus foi nos dado, e a Bíblia também fala que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome que se possa referir. Existem palavras que ainda nem surgiram no dicionário, que ainda não foi nem inventado, mas o nome de Jesus está acima desse nome, queridos. Então, medo é um nome, o nome de Jesus está acima desse nome. Enfermidade é um nome, o nome de Jesus está acima desse nome. Sabe, qualquer coisa que você possa estar passando, que você possa estar pensando, é um nome. Se existe um nome, saiba que o nome de Jesus está acima dele. Saiba que está acima dele. Como eu estava dizendo para vocês, eu trabalho num postinho de saúde. E a sigla é ESF, que significa Estratégia da Saúde da Família. E eu pensei, a igreja é um ESF. Porque aqui, queridos, você recebe estratégia. Aqui você recebe direção, aqui você recebe palavra, aqui você recebe instrução. Desse lugar é liberado ferramentas para você correr a sua carreira, cumprir o seu chamado. Nesse lugar é liberado coisas mesmo para a sua vida pessoal, para a sua vida financeira, sentimental. E assim é um ESF. No ESF a gente faz controle de pressão, faz diabetes, faz vacina. Aí quando acontece algo muito grande, rachou, é ponto, quebrou, é cirurgia, aí é pronto atendimento, aí o negócio é outro, entendeu? Mas a nossa igreja, a igreja mesmo, é um ESF. A gente está aqui para isso, para adquirir estratégias da parte do Senhor, querido. Para que a gente possa, de fato, cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer, com ainda mais excelência. Aleluia. É uma benção, Abel, aleluia. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Pode abrir comigo? É uma palavra que a gente fala bastante, sabe, queridos? Existe uma expectativa natural nossa. Quando a gente fala sobre presente,
né? A gente vivenciou uma semana atrás o aniversário da igreja. E eu não sei vocês, mas eu tenho uma expectativa muito grande com relação ao aniversário, porque eu sei que eu vou ganhar presentes. Eu sei que eu vou ganhar presentes. E essa palavra em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, fala que o próprio Senhor, ele se torna galardoador, em algumas traduções, presenteador daqueles que o buscam. Essa não é a motivação do nosso coração, queridos. Nós não viemos até esse lugar porque eu vou no culto porque eu vou receber presentes da parte do Senhor, vou receber galardão ou algo da parte do Senhor. Não é a motivação do nosso coração. Mas existe uma expectativa, sim, no nosso coração. E saiba que você nunca sai daqui, nem que seja com uma lembrancinha. Nem que seja com uma lembrancinha. Mas a diferença exatamente é essa. Está no ouvidinho de quem ouve. Que você entenda que cada culto é uma oportunidade da parte do Senhor, para que você, como disse o pastor, pegue uma pecinha do seu Lego e monte aquilo que o Senhor tem para você. Cada culto que a gente vem, querido, é uma instrução poderosa que a gente recebe. Eu vivenciei isso domingo de manhã. Eu até postei nas minhas redes sociais a respeito disso. Eu, orando lá na igreja, eu recebi uma direção e eu escrevi a palavra que o Senhor me deu no meu pulso. Eu falei para o Marco, não vou tatuar, porque eu não tatuo mais, aleluia. Não tatuarei, aleluia. Mas, para mim, foi como se eu fizesse ali na hora uma tatuagem, sabe, queridos? Para que eu olhasse e os meus olhos vissem. Eu precisava enxergar, de alguma maneira, as orientações que o Senhor estava me dando. E, como eu disse, a gente nunca sai de um culto sem uma orientação. E naquele momento as palavras foram domínio e governo. Domínio sobre as emoções, sobre os pensamentos, sobre o que eu controlo, o que eu não controlo. E por isso é tão importante fazer o rema, queridos. Por isso que o pastor fala tanto a respeito disso. Porque no rema existe uma matéria chamada autoridade do crente. E nessa matéria você entende aquilo que foi conquistado por você através da cruz. Você entende que você é filho, que você é curado, que você é liberto, que você é provido, que nele você tem autoridade. A Bíblia diz que nele nós temos o sim e o amém, queridos. Mas como você vai argumentar com as situações, ou como você vai se levantar com as situações, se você não sabe aquilo que você tem por direito na parte dele. Por isso é importante. Malu, mas o rema é longe, mas ainda não tem condição, para mim ainda não dá. Glória a Deus, você está no melhor lugar, queridos. Que é aqui, ouvindo e recebendo da parte dele, amém? Hebreus, capítulo 10, versículo 23, é uma passagem que fala assim, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Sabe, queridos, não foi o diabo que te prometeu. Não foi. Ele é um inimigo derrotado. Ele não tem nada para oferecer. Ele não tem estratégias novas, ele não tem armas novas. Tanto é que você pode perceber que você é parado sempre nas mesmas coisas. Sempre as mesmas coisas. Sempre as mesmas pessoas, sempre as mesmas situações, porque pode mudar o cenário, mas é sempre a mesma situação. Pode ser uma outra pessoa diferente, uma outra roupagem, mas é a mesma coisa. Porque ele não tem nada novo, queridos. Então, quem te prometeu não foi o diabo. Pelo contrário, a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. A partir do momento que você decide se posicionar na sua caminhada cristã, a partir do momento que você fala, Malu, um novo ano, eu quero correr sobre essa palavra, eu quero de fato colocar a quinta marcha, se prepare, queridos. Não é profecia, não é nada, pelo contrário. É só uma irmã mais velha te mostrando, porque ela já passou por esse caminho. Se mantenha firme. Coloque a quinta marcha, abasteça o seu carro para que você tenha de fato combustível para correr na velocidade que é necessária, mas se posicione. Porque o interessante também a respeito da quinta marcha é, se você tiver com o seu tanque vazio, você não vai chegar longe. Se você não parar nesse posto de combustível e abastecer de tudo que você precisa, de tudo que você precisa, de tudo que você precisa, de oração, de confissão, de palavra, você não vai chegar longe, queridos. Então, deseje mesmo, sabe? Se hoje você olha, Malu, minha fé não está para isso, eu não tenho ainda, não vai dar para mim chegar até São Paulo com o que eu tenho. Entra na van do pastor, queridos. Entra na van do pastor. Ele fala que ele colocava a motinha dele atrás da carreta do pastor José Roberto. Se hoje a sua fé é para isso, amém, queridos. Porque a Bíblia diz, aonde está, pastor? Acha para mim. A fé que tens para ti mesmo.
Queridos, a minha fé pode ser grandiosa, mas eu não posso crer por você. A fé que você tem é você mesmo que tem que ter. A fé para você correr, a fé para você avançar. Uma coisa muito importante também a respeito disso, que o pastor me ensinou e eu fui liberta, é você não precisa saber onde estão todas as palavras, desde que você saiba que tem, queridos. Porque, sei lá se o diabo sabe ler, mas você sabendo e confessando, está tudo certo. E outra coisa, glória a Deus por essa ferramenta. Hoje em dia, você dá um Google numa palavra-chave aí, coloca a Bíblia, já, fala para mim, pastor. Romanos 14, 22. Projeta para mim, mídia, por favor. Vocês não falar que eu estou inventando, aleluia. Depois vocês escrevem também, procura lá, fica de tarefinha, amém? Coisa boa. Fé que tens, tem para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Vamos ficar só com a primeira parte, aleluia. A fé que tens, tens para ti mesmo, querido. A fé do pastor não vai funcionar para você. A fé da liderança, mesmo que a gente queira muito, que você creia, que você avance, que você corra a sua carreira, é necessário. A gente tem uma brincadeira lá em casa, que às vezes eu falo alguma coisa para o Marco, daí ele fala assim para mim assim, salvação é individual, tipo, mesmo que queira, né? Não adianta. Ele tem a dele, eu tenho a minha filha tem a dela e está tudo certo. Em Provérbios, capítulo 23, 18. Projeta para mim, por favor. Porque deveras haverá um bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Sabe, queridos, é o que o Senhor tem para nós. Um futuro bom, um futuro de paz. Quando Ele olha para você, Ele já enxerga você exatamente cumprindo e fazendo aquilo que você foi criado desde o princípio. Desde o princípio, queridos. Porque já existia um plano e você foi criado para isso, para cumprir esse plano. Sabe, quando você olha para Verbo da Vida Moreira César, 7 anos, quanta coisa já foi feita e quanta coisa mais tem para fazer. Se você olhar para o lado, você vai ver rostinhos novos. E eu creio em nome de Jesus que são pessoas que nós temos chamado no reino do Espírito. Porque o pastor com a Maria, eles vêm declarando de lá aqui. Ao sul não retém, ao norte não retém, os meus filhos chegando. Nós chamamos as pessoas, como eu já disse da outra vez que eu ministrei, nós não chamamos trabalhadores porque a gente precisa, não, porque a gente sabe que uma pessoa a mais é uma família mais transformada, é um casamento a mais restaurado. Então, a gente sabe que quando chega uma pessoa a mais, sabe? Glória a Deus, eu sei que vai ser um auxílio, que vai ser uma força, mas não é isso que move, nos move a confessar essa palavra. E em nome de Jesus, eu sei mesmo que esse lugar vai ficar pequeno, não vai demorar muito. E que quando chegar o novo vai ser pronto para esses homens não ficar trabalhando no sábado. E vai ser assim. Aleluia. Aleluia. Projeta para mim, por favor, Tiago, capítulo 4, versículo 8. Sabe, queridos, uma coisa que é bem interessante dessas palavras que eu vou ler para vocês agora, é que a vida cristã ela é condicional. Aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje é condicional. Tanto que eu li deixa eu ver onde eu li aqui, aleluia. Em Romanos 12, 2, eu li que fala para a gente não se amoldar, mas para a gente transformar. A palavra fala transformai, é algo que eu faço, não é algo que alguém faz para mim, amém? Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, é uma passagem que fala assim, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. É algo que eu faço, eu me achego. Em Isaías, capítulo 1, 19, fala, se quiserdes e me ouvirdes, condicional, querido. Porque comer o melhor dessa terra todo mundo quer. Eu amo um sushi, eu amo um rodízio de comida japonesa, amém, já recebo, aleluia, estou precisando de um. Mas é condicional, queridos. É se quiserdes e me ouvirdes. É condicional. Em Salmos, capítulo 23, versículo 1, que é uma passagem que bastante gente conhece também, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A consequência de nada faltar, queridos, é o cumprimento da primeira parte. O Senhor ser o seu pastor. Porque a gente quer mesmo que nada falte. Aleluia, em nome de Jesus, nada vai faltar para esse povo. Mas Ele é o nosso Senhor.
em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Fala, eis que estou à porta e bato. Eu falo que ele é um Lorde. Nada é forçado, queridos. Nada. Tanto que você pode observar, o pastor pode ter um cuidado de repente, te mandar uma mensagem, mas não é aquela coisa, você não veio, por que você não veio, por que você não estava? Não é, queridos. Sabe por quê? Porque está aqui. Está tudo aqui. Exige da nossa parte um esforço de vir, de romper, de sentar, de ouvir, de aprender. Como eu disse, de anotar aquilo que você, de repente, tem dúvida ou não sabe, pesquisar e procurar. Quando o pastor mandou uma mensagem para mim ontem, na hora eu mandei uma figurinha desmaiando para ele, porque eu fui ver, acho que 1 hora depois que ele me mandou, porque eu estava cobrindo um atestado. E era coleta de sangue no lugar, e eu não tinha nem visto, não tinha nem nada ainda. Daí eu fui lendo as coisas que ele mandou, dele, por último, você pode ministrar amanhã? Eu falei, meu Deus do céu. Daí eu mandei, Marco, como assim, Marco? Mandei assim para ele ainda. Eu falei, como assim? Eu falei, meu Deus, ele mudou a chavinha da estação mesmo. Daqui a pouco vai avisar eu de manhã, que é bom ministrar de noite. Mas sabe, querido... Mas sabe, queridos, eu quero pensar que isso faz parte do meu treinamento. Quando acontecer algo que a liderança te apontar, ou que o pastor te falar, pense mesmo como algo que faz parte do seu treinamento. Porque eu sei que a fidelidade, ela nos promove, e eu sei também que a liderança, ela enxerga muito além do que nós mesmos. Eu fiquei pensando, falei, antes ele avisava a gente com 2 semanas, depois com 1 semana, depois já chegou uma época que avisou, ó, mês que vem, tipo assim, e agora, um dia antes, e hoje o Marco recebeu um convite de manhã para a noite, falei, meu Deus! Mas o que eu tenho para dizer para você com isso é, fique pronto, querido. Amém. Fique pronto, sabe, esteja mesmo pronto, e mais do que estar pronto, seja fiel àquilo que tem sido confiado à sua mão. Ainda que naturalmente você olhe e fale, Malu, eu não tenho capacidade, eu não tenho possibilidade. Só vá, queridos. Só vá. O sim, ele estabelece muitas coisas para a vida da gente. Eu sei que como igreja, que como nova estação, existem novas ferramentas. Existem novas habilidades. E eu sei que vai ser assim. Em nome de Jesus, para cada um de nós. Amém? Esse lugar que nós estamos, não estou dizendo o altar não estou dizendo igreja, é uma plataforma de lançamento. Exatamente aonde você está, é uma plataforma de lançamento. Se há um tempo atrás o pastor falasse coisas para mim, eu jamais, meu Deus. E hoje mesmo quando ele fala e eu naturalmente penso, não vai, eu prefiro ainda obedecer. Melhor obedecer do que sacrificar, amém? Aleluia. O pessoal que está fazendo rema aí, aleluia. Que já tem vindo aqui, é desse jeito, hein, Jô? O pessoal que entrou para o diaconato, o pessoal que pretende entrar, aleluia. As tias novas do DI, queridos. A Leila deu um sim no dia mais desafiador da vida dela, que foi o aniversário da igreja, queridos. A menina saiu de lá até brilhando. A glória reluzindo, assim. Leila, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas existe uma graça, queridos. Existem habilidades e dons naturais que você tem, que você carrega. No caso da nossa irmã Leila, ela é docente, ela é professora. Então, existe uma vocação natural que ela carrega, que é cuidar dos pequenos. E não necessariamente, então, você vai chegar aqui na igreja, você vai exercer a mesma coisa? Não, queridos. Porque nem sempre a gente começa naquilo que a gente foi chamado para fazer. Eu diria que na maioria das vezes a gente não começa naquilo que a gente foi chamado para fazer. Então, se envolva nos departamentos, deseje fazer algo, mas expresse também, tá? Se você tem uma voz maravilhosa, assim, olha, Bel, tô aqui, tá? Passa cantando perto da irmã. Aleluia. Vai que, né? Vai que alguém ouve, né, Bel? Tá tudo certo. Aleluia. Sabe, queridos, um grande divisor de águas na vida cristã é a obediência e a desobediência. A gente tem 2 exemplos maravilhosos na Bíblia a respeito disso. A gente tem Adão, que desobedeceu e, por consequência, existiu a queda, né? E nós sabemos do restante. Hoje, para que a gente tenha acesso, porque eu não sei se você sabe, mas você foi criado para ter comunhão com o Senhor. Amém.
E lá atrás, lá no paraíso, quando Adão desobedece, quando existe a queda, existe esse rompimento, esse desligamento. Por isso que hoje nós, para termos acesso de novo, é através de Jesus, aceitando Ele como o único e suficiente Salvador. Então, nós somos reconectados. Amém? Mas foi a desobediência mesmo de Adão que proporcionou isso. E esse é um grande mesmo divisor de águas na vida cristã. A obediência e a desobediência. E através da obediência de Jesus, nós já sabemos, né? Tudo que foi conquistado, tudo que nós temos direito. Então, obedeça. Aleluia. Só obedeça. Salmos capítulo 20, versículo 7. Aleluia. Uma passagem que fala assim, que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor Jesus. Em algumas traduções fala que nós, porém, confiamos no Senhor. Amém. Em Gênesis, capítulo 18, versículo 14. É uma palavra que fala assim, acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Queridos, o Deus que você serve é um Deus de infinitas possibilidades. Ele não tem limitação nenhuma, não existe nada, nada, nada que seja difícil para Ele. Nem aquilo que seja mais absurdo para você hoje, que você possa estar passando em qualquer área da sua vida, não existe nada que seja demasiadamente difícil para o Senhor. Em Isaías, capítulo 59, o versículo do 1 ao 4, fala assim, que a mão do Senhor, ela não está encolhida, queridos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Eu não sei você, mas quando eu ouço essa palavra, eu tenho uma expectativa no meu coração com relação a algumas pessoas, queridos. Quando eu penso na minha mãe, quando eu penso no meu marido, eu sei que eles estão ali prontos para me socorrer, mas eu sei também que eles são limitados. Mas quando eu vejo essa palavra, e eu sei que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa me ajudar, que não possa me segurar, que não possa me resgatar, que não possa me alcançar de alguma forma, e que os ouvidos dele também não estão tapados, querido. Que ele não possa me ouvir, que ele não possa ouvir minha oração, que ele não possa ouvir as minhas necessidades, enfim. Como eu disse, não é o que nos motiva, a gente não chega até ele só por conta disso. Não deveria ser assim. Eu só oro se eu precisar de algo, eu só busco, porque senão a gente vai virar de fato um crente danoninho, amém? Me dá, me dá, me dá, Senhor, eu preciso, não é isso. Na verdade, como eu disse, nós fomos criados para ter comunhão com ele. Então, é no dia a dia, é em todo tempo, é a todo momento, não existe uma receita de bolo, é desse jeito, é dessa forma. Tem aqueles que têm, sim, os horários específicos para orar, que, né, enfim, de madrugada, tá tudo bem, mas você está trabalhando, você pode estar falando com o Senhor, você está tomando banho, você pode, você está dirigindo, você pode, você deve, queridos. Os ouvidos dele não estão tapados. Existe um pai que te ouve, um pai que conhece as suas necessidades, um pai que anseia mais do que qualquer pessoa para que você seja bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Em todas. Pode subir o pessoal do louvor, por favor? Aleluia. Aleluia. O pastor Eliezer, eu não sei se todos conhecem ele é o pastor do pastor José Roberto, que é o pastor do nosso pastor Romeu. Consegui fazer? Ele é o nosso bisavô. Tá tudo certo? Deu para entender? Ele é o nosso bisavô. Nosso avô é o pastor José Roberto, que ele não assista isso, em nome de Jesus. Mas ele é o nosso bisavô, queridos. Foi através da vida dele que o pastor José Roberto veio para o Vale do Paraíba, e, enfim, todas as igrejas surgiram. Ele falou em uma das ministrações dele que Deus fala com ele através de canções, através de notas musicais. Ele falou que Deus fala com ele na linguagem musical.
E eu não sei se você sabe, ele é um músico, querido. Ele é um grande homem de Deus. Tem várias canções que a gente canta e ministra dele aqui. De fato, é a palavra falada, a palavra cantada. Um homem muito guiado e inspirado para isso. E eu achei interessante quando ele falou isso, porque Deus fala muito comigo através de exemplos. E eu já citei esse exemplo um dia, eu vou citar novamente, porque eu não tenho medo da repetição. Eu me recordo quando eu comecei a fazer o técnico de enfermagem, a professora nos ensinou, né, sobre aferição de pressão, e ensinou sobre a diastólica e a sistólica, e falou, olha, quando você escutar o primeiro tum é a pressão alta, quando você escutar o último tum é a pressão baixa, e fez a sala toda ficar em silêncio, completo silêncio absoluto, para que a gente treinasse os nossos ouvidos, para ouvir o primeiro tum e o último tum. E depois que todo mundo estava com o ouvido apurado e treinado, ela botou todo mundo para fazer o máximo de barulho que pudesse e mandou a gente aferir novamente a pressão, para que a gente ouvisse, em meio a muito barulho, o primeiro tum e o último tum. Sabe, queridos, que a gente chegue num nível mesmo, nessa estação de 7 anos, de ouvido tão apurado, ao ponto do Senhor comunicar algo e você saber, é o Senhor quem está falando. Em nome de Jesus. Que a gente saiba mesmo, olha, foi comunicado algo, parei tudo, vou orar por tal pessoa. Olha, foi comunicado algo, eu preciso socorrer essa pessoa de alguma maneira. Sabe, queridos, que a gente entre mesmo nessa estação, como o pastor Eliezer falou, de uma linguagem que você entenda. Você pode trazer para o seu contexto, querido. Seja motor de carro, seja funilaria, seja administração, cozinha, corte de cabelo, o que você fizer, queridos. Mas que você tenha mesmo, sabe, esse sentido tão aguçado ao ponto de você, em meio a muitos barulhos, a muitas coisas, a tudo que está acontecendo ao seu redor, saber, é o Senhor falando. É o Senhor falando. Queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu declaro, queridos, em nome de Jesus sobre a sua vida, uma linguagem que você entenda. Ainda que para as pessoas possam parecer assim, incomum, mas que seja algo mesmo que vá de encontro ao seu coração. Seja um maquinário, seja uma peça de roupa, seja o que for, sabe? Que você possa discernir, Pai, nesse tempo, para esse tempo, quais são as instruções? Para esse tempo, Pai, quais são as ferramentas que eu preciso? Para o cumprimento do meu propósito, Pai, do meu chamado, quais são as habilidades que eu preciso? Está tudo disponível, querido. A mão dele não está encolhida, está tudo disponível. A diferença mesmo é exatamente essa. Eu estou posicionada naquilo que ele tem para mim? Eu estou mesmo na onde eu deveria estar, fazendo o que eu deveria estar, com quem eu deveria estar? Porque eu vou te dizer algo, queridos, nós entramos nessa nova estação, nós entramos nos 7 anos da Igreja Moreira César, e o Senhor tem pressa para aquilo que Ele tem para fazer nesse lugar. E mais importante do que a habilidade que você tem é a disponibilidade do seu coração. Então, que nessa noite você se torne mesmo essa pessoa disponível, para que o Senhor possa te encontrar em fidelidade, em disponibilidade para você cumprir aquilo que Ele tem. E eu te digo, não vai ser só a igreja que vai ganhar, queridos. A igreja ganha, o corpo de Cristo ganha, mas a gente ganha, queridos. Sabe, tem uma passagem que fala assim, que o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Por mais anos que você possa viver nessa terra, qual é a pessoa mais velha que você já conheceu? 105? Talvez, eu nunca conheci uma pessoa dessa idade. Quando eu olho para minha avó, vai fazer 86 anos, talvez a pessoa mais velha que eu tenho contato. Quantos anos mais ela tem para viver? Sabe, então, que você não troque, querido, a eternidade por algo momentâneo, por algo que é passageiro, por algo que hoje é e amanhã não é. Que você deseje mesmo ser intencional naquilo que o Senhor tem para você. Sabe, essas palavras que têm sido liberadas nesse lugar não é para liderança, não é para um, para outro, para a vida do pastor Romeu, para Maria Laura, não. As palavras que têm sido liberadas nesse lugar é para todas as pessoas, para os que chegaram e para aqueles que vão chegar nesse lugar, queridos. É para todas as pessoas. A Bíblia diz que o Senhor não tem filhos prediletos.
E o dia que eu ouvi essa palavra, para mim, foi libertador. Para uma pessoa que o pai abandonou, que o pai não quis, para uma pessoa que veio cheia de mágoa, cheia de ferida, para uma pessoa que tinha tantos questionamentos. Quando eu descobri que Deus não tinha filhos prediletos, aquilo para mim foi libertador, queridos. Saber que, outra palavra que diz que ainda que o seu pai e a sua mãe te abandonem, te deixem, naturalmente falando, o Senhor não te abandona, queridos. O Senhor conta com você. O Senhor precisa daquilo que você carrega. Nós precisamos, a igreja precisa daquilo que você carrega. Porque Ele já te deu, já está liberado, já está disponível. Agora o que eu vou fazer com aquilo que eu recebi da parte do Senhor? Malu, eu ainda não sei o que eu recebi da parte do Senhor. Tá, mas o que você tem feito para descobrir? Quando a gente fala participe, querido, se envolva na igreja, não é porque a gente quer aquilo que o seu braço pode proporcionar, o que o seu dinheiro pode proporcionar, o que o seu serviço pode proporcionar numa escala de limpeza. Não é, queridos. É que quando você está nesse lugar, ouvindo essa palavra, fazendo algo para o Senhor, você vai avançando naquilo que Ele te chamou para fazer. Você vai crescendo, você vai descobrindo, sabe? Vai ser despertado coisas dentro de você. Você vai, de fato mesmo, igual a Dora Aventureira, com a sua mochilinha, pegando as ferramentas, as habilidades, as coisas que você precisa para cumprir sua carreira. Em nome de Jesus. A gente fala muito nesse lugar a respeito da fé, de crer com o coração e confessar com a boca. Tá tudo bem, queridos, mas eu quero te lembrar que a mesma fé que tem uma boca tem um ouvido. Sabe, abra mesmo seus ouvidos espirituais para ouvir com atenção aquilo que o Senhor tem falado nesse lugar. E olha, Deus, nem que hoje eu não saia com presente do tamanho de um carro, mas que eu saia com uma lembrancinha. Saia mesmo daqui, queridos, com algo da parte do Senhor, com uma expectativa da parte do Senhor, de cumprir a sua carreira, de cumprir o seu chamado, de fazer algo para o Senhor. Eu tento fugir, quando o pastor fala, você é guiada, Malu, eu tento falar de alguma outra coisa, mas eu sempre vou puxar para o serviço, porque eu acredito que é o que eu carrego. É o serviço, queridos. Toda vez que eu tento falar de qualquer outra coisa, eu sempre vou puxar para o servir. E tá tudo bem, você puxa para o que você é chamado para fazer. E o Marco até falou, quando a gente pensa a respeito de chamado, de dons, de talentos, eu brinco com ele, eu falo assim, eu sou esposa de pastor e isso me basta. Sabe, querido, dizendo que você não saiba o que você é chamado para fazer, faça algo. Eu falo, Marco, eu sou esposa de pastor e eu vou fazer o que vier a minha mão para fazer. E nesse tempo o Senhor vai comunicando coisas para mim. E nesse tempo eu vou sendo fiel ao que vem em minha mão. E quando chegar aquilo que Ele tem preparado para mim, queridos, eu só quero ser encontrada pronta. Só quero ser encontrada fiel. Que você deseje ser encontrado fiel naquilo que o Senhor tem confiado para você. Não existe algo grande demais, não existe algo pequeno demais quando se trata de serviço ao Senhor. Que você tenha de fato, queridos, um coração disponível. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Eu oro nessa noite, Pai, para que homens e mulheres se posicionem, Pai, dentro daquilo que o Senhor já chamou eles para fazer. Em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, nessa noite venha estar comunicando ao coração deles projetos, sonhos, visões, palavras. Sabe, queridos, um dia eu recebi palavras nesse lugar. E eu vou te dizer que por um tempo foram essas palavras que me manteram de pé. Quando eu pensava em algo, ou quando acontecia uma situação, eu escrevia, eu gravei áudio, eu tenho um grupo de mim comigo mesma, e eu ia lá e eu mostrava para o Marco. Tanto que esses dias eu mostrei um áudio para ele, e é um áudio do Samico falando assim, que quando Deus te mostra algo, Ele está te dando a oportunidade de se preparar para aquilo. Quando Deus comunica algo, e Ele tem comunicado para nós como igreja, Ele está nos dando a oportunidade de nos preparar, queridos. Que você se prepare mesmo, que você dê o pontapé inicial nessa noite. Em nome de Jesus, muito obrigada, Deus, porque eu sei que é a palavra do Senhor que foi ministrada. E eu sei, Pai, que a Tua palavra diz, ela não volta vazia. A Tua palavra não volta vazia, Pai. E eu vou ver cada um desse lugar, correndo a sua carreira, Deus, cumprindo o seu chamado.
Eu vou ver, Pai, cada um desse lugar desfrutando de saúde divina, vivendo longos dias sobre a terra. Eu vou ver, Pai, instrumentos novos, eu vou ver canções novas, eu vou ver pessoas novas nesse louvor, Pai. Eu vou ver esse grupo do diaconato crescendo e avançando. As crianças chegando, Pai, as tias se levantando. Eu vou ver, Pai, departamentos que ainda nem surgiram, mas que o Senhor já sabe quem são, Pai. De homens, de mulheres, de jovens, Pai. Muito obrigado. Obrigado, Pai, porque nós iremos nos posicionar naquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus, queridos. Que coisa boa. Eu creio que a gente foi muito acrescentado nessa noite. Sabe? E, Malu, vou dizer para você, que honra a gente ser esposa de pastor. Nós não somos pastoras, aleluia, mas graças a Deus, o Espírito de conselho, o Espírito Santo está com a gente e a gente também consegue aconselhar, ajudar pessoas, levantar pessoas, viu? É um privilégio para nós ser esposa de pastor, amém? Você pode se sentar, aleluia. Sabe, pensando algumas coisas, pensando também no que ela disse que Deus não tem filhos preferidos, Deus não faz acepção de atitudes, mas Ele faz acepção do nosso comportamento. E é o nosso comportamento que faz com que as pessoas pensem que Deus tem filhos preferidos. Aleluia, mas Ele não tem. Se a gente decidir pela palavra, como ela falou aqui, decidir correr, passar a 5ª marcha, a estrada já está pronta. Aleluia, Deus pega junto com a gente. Amém? E sobre isso tudo que a gente ouviu, eu estava pensando, né? Quantas coisas foram liberadas sobre a nossa vida nesses dias. Vamos lá, corre, avança, acelera. A gente foi muito acrescentado, tem sido muito acrescentado mesmo. E eu me lembrei de um texto que está lá em Salmos, no capítulo 116, o verso 12, que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para mim, para nós? Gente, quanta instrução, quanto direcionamento, quanta coisa boa a gente aprende aqui nesse lugar. E o que a gente pode fazer para o Senhor? Aleluia. E aí diz assim, em outra versão, que eu não lembro mais se é a Viva, a mensagem diz assim: e agora, como pagar ao Senhor por todas as coisas boas que Ele fez por mim? Não tem dinheiro que pague, gente. Tudo que a gente vive aqui nesse lugar, tudo que a gente tem aprendido, tudo que Deus tem apontado, direcionado, liberado, falado, não tem dinheiro que pague, gente. Não tem dinheiro que pague a sua família na igreja, seus filhos servindo ao Senhor. Não tem, gente. Olha só. E diz assim, como posso compensar, essa é a mensagem. Como posso compensar o Eterno por todas as bênçãos que Ele derramou sobre mim? Gente, não tem dinheiro que pague. Aleluia. Não tem a gente como pagar. Hoje a gente dizima, a gente oferta, porque, não por medo de alguma coisa, mas por gratidão mesmo, por amor, por honra, tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Você é grato? Sabe, eu sei que vocês que nos visitam hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, mas assim, quantas coisas a gente já tem ouvido, vocês ouviram hoje algumas coisas que eu sei que acrescentou na vida de vocês, mas quantas coisas a gente tem sido acrescentado, tem crescido, não tem o que faça, gente. E você saber exatamente que você tem um propósito para cumprir, um chamado para cumprir, e eu quero correr, eu quero avançar, aqui você vem e você tem injeção de ânimo mesmo. É uma adrenalina, assim, entendeu? Para você correr a sua carreira, e vamos lá, bota a 5ª marcha, amém? Você saber mesmo que você foi tirado de um império de trevas. Meu Deus do céu. Gente, a gente estava condenado ao inferno. E hoje a gente foi tirado mesmo desse império das trevas e colocado num reino. Tem preço que pague isso. E olha para você ver, como ela disse aqui, Deus ainda nos garantiu uma vida e uma vida em abundância. Se Ele já tivesse garantido para nós uma vida, já seria o suficiente. Mas Ele disse, eu vou te dar vida e vida em abundância. E a gente descobrir todas essas coisas, não tem dinheiro que pague, gente. A gente já sabe, a gente faz mesmo em honra, em fidelidade ao Senhor. Mas a Bíblia também fala, olha, eu quero que você se atente a essas coisas, fique esperto com isso.
Porque a Bíblia fala também que tem algo que concorre com Deus nessa terra. A gente fica todo animado quando a gente ouve essas coisas, essa palavra borbulha por dentro, mas existe algo que concorre com Deus quando a gente vem falar de dízimos e ofertas. Lá em Mateus, no capítulo 6, verso 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Aleluia. Sabe que em algumas traduções fala sobre essas riquezas, né? Tem o Deus das riquezas, que é chamado de Mamon. Então, ele é a única coisa hoje que concorre com Deus na terra, é o dinheiro, Marco. Olha que coisa. Mas isso a gente já entendeu. Concorre, mas para os do mundo. Você também ouviu aqui sobre a renovação da mente, né? De a gente renovar a nossa mente com a palavra, para que a gente venha experimentar mesmo a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. A gente renova com a palavra. Com que a gente tem renovado? Será que a gente tem dado mesmo conselho para as pessoas que estão lá fora, quando diz assim para você: você vai levar dinheiro para o pastor? Quantas vezes eu ouvi isso? Aleluia. Você vai levar dinheiro para o pastor, vai levar dinheiro para a igreja? Mas será que a gente já parou para pensar e observar a vida dessas pessoas que falam, como a vida delas estão? O casamento, os filhos, a família. Aleluia. A gente precisa estar apercebido, é uma das coisas que a gente precisa também estar apercebido. E eu achei interessante que eu anotei aqui, que a Malu falou, né, cadê que eu anotei aqui? Gente, fui no oculista hoje, aleluia. Mas peraí, calma aí. Ela falou lá, ó, né, como eu estou dizendo para você. Ela disse assim: como está o SF dessa família? Aleluia. SF é? Isso. Estratégia, saúde e família. Mas eu vou ficar com a saúde da sua família. Aleluia. Aleluia. Sabe, eu acredito que a saúde da nossa família, se a gente renovar a nossa mente com a palavra, está indo perfeito. Pode ter coisas que a gente não viu ainda, ou ainda não desfrutou. Mas se você começar a confessar, você vai ver. Aleluia. Então, gente, em cima de tantas instruções que a gente tem recebido aqui, sabe? Eu queria mesmo que a gente abrisse o nosso coração mesmo para esse momento de dízimos e ofertas. Você saber o porquê você faz. A Bíblia diz lá em Malaquias, no capítulo 3, verso 10, que a única maneira da casa está aberta. E se a gente tem recebido tantas coisas aqui para o nosso crescimento, para o nosso avanço, para o propósito, sabe? Deus disse mesmo que era assim que a igreja ficaria aberta, estaria aberta. Aleluia. A gente já sabe que dízimo é 10% de tudo aquilo que chega na nossa mão. E oferta, né? Isso é fidelidade, o dízimo é a nossa fidelidade. E oferta é a nossa generosidade. É aquilo que o Senhor coloca mesmo no nosso coração. Então, em cima mesmo dessas verdades, dessa revelação, né, eu queria pedir que os diáconos passassem os envelopes. Aleluia. Deus é bom, queridos. Se a gente renovar a nossa mente com a palavra de Deus e não com o que o diabo diz, o dinheiro nunca vai ser o Deus da nossa vida. Eu quero te dizer que o dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Aleluia. Porque você fica escravo dele. O único de quem você pode ser filho é do Senhor. Do diabo, do dinheiro, a gente se torna escravo. Aleluia. Porque quanto mais tem, mais quer. Você pode ficar de pé? Aleluia. Sério, né, Bel? Felipe, Flávia, aleluia. Mas Deus é bom. A gente tem aprendido muita coisa aqui. E a gente tem aprendido também sobre dízimos e ofertas. Aleluia. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu declaro mesmo luz chegando no nosso entendimento, Pai.
aonde às vezes a gente ainda não entendeu algumas coisas, eu sei que o Seu Espírito pode nos ensinar e pode nos revelar, Pai. O Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Obrigado, Senhor, por esse tempo mesmo de uma nova estação, de colocar mesmo a 5ª marcha e a gente correr mesmo, não só na nossa vida ministerial, no nosso propósito, no nosso chamado, mas eu declaro essa 5ª marcha também nas nossas finanças, Pai. Em nome do Senhor Jesus, dinheiro chegando, Pai, porque eu sei que o Senhor aqui tem filhos generosos, Pai. O Senhor tem filhos liberais, Pai, quando o Senhor enviar, vai saber exatamente aquilo que precisa fazer. Obrigado, Senhor, por esse tempo mesmo de aceleração em todas as áreas, em todos os aspectos, em tudo aquilo que os meus irmãos precisam, seja no trabalho, seja no serviço, em nome de Jesus, em algo que precisa ser assinado, vendido, liberado, que chegue nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode trazer para cá. Não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Se você precisar, queridos, tem aqui o Pix da igreja, eu esqueci, me perdoa. Tem o QR Code, tem o Pix da igreja. Se associa, queridos. Se associa com essa visão. Aleluia. Queridos, eu quero dar só alguns recadinhos. Você pode se sentar. Uns recadinhos do coração. Eu quero te lembrar que sábado agora é a nossa festa. Aleluia, a festa das crianças. Mas você está super convidado. Até você que chegou hoje, se você desejar participar com a gente alugou uma chácara, você é convidado, aleluia, dê só o seu nome para a Beatriz, para a gente se organizar, a gente vai passar no grupo da igreja também, os recadinhos lá, de como vai acontecer, como a gente vai se mover, amém? No domingo, às 9 horas da manhã, qual o horário, Bia, da festa mesmo, que a gente tem que chegar lá? Bia, aleluia, achei que você estava lá atrás, que horas? Às 10 horas. Se você desejar ir, vocês estão convidados também. A gente passa o endereço para vocês. É em Roseira, aleluia. Aqui, ó. Aleluia. Domingo de manhã, nós estaremos no Fortalecendo a Visão, lá às 9 horas, em Guaratinguetá. Vocês são convidados. Às 18 horas, nós estaremos aqui com o nosso culto da família, culto de Santa Ceia, café da comunhão, tudo aquilo é um up, é um upgrade, aleluia. A Sandra que vai estar aqui com a gente, a Mama Sandra, esposa do pastor José Roberto, vai ser bênção, não falte de culto, aleluia, como diz o pastor Marcos Paulo. Convide pessoas, convide alguém que você sabe que precisa ouvir essas coisas, aleluia. Tem mais algum recado, pastor? Gente, a gente precisa de ajuda na limpeza da igreja. Se disponibiliza, procura a Aline que está lá atrás, ela está toda alegre e feliz. Dê o seu nome, essa é sua casa, aleluia. Sabe, a gente precisa mesmo fazer mesmo como se fosse a nossa casa. Eu acredito que você se sinta em casa aqui nesse lugar. Então, assim, às vezes a escala é uma vez no mês, ou até mais, né, Aline? Se você entrar, vai ser mais, aleluia? Mas amém. Tem mais algum recado, pastor? Alguma coisa que eu não vi? Ah, você vai ver da próxima vez, vou enxergar tudo. Aleluia. Amém, queridos. Sejam abençoados na prática dessa verdade. Cumprimente aí pelo menos 500 pessoas. Deus é bom e a gente se vê no sábado. Aleluia.